Saudações! Depois que nós vimos a associação de resistores nas 3 aulas anteriores, nós agora vamos retomar aqueles circuitos elétricos e vamos ensinar você como é que você mede com um amperímetro, um voltímetro e um galvanômetro as medidas elétricas desconhecidas de um circuito. Qualquer dúvida, esse é o nosso e-mail institucional e o nosso WhatsApp. O objetivo é compreender de que forma esses medidores elétricos medem grandezas físicas em um circuito. Bora lá? O primeiro desses medidores elétricos é o amperímetro, que é o aparelho utilizado para medir o valor da intensidade de corrente elétrica que passa por um circuito. O símbolo dele é um círculozinho com A no meio. Então eu estou mostrando para vocês o amperímetro aqui, ó, indicando o valor de 5 amperes. Em termos laboratoriais de prática, é isso que acontece aqui, ó. O amperímetro ele fica aqui numa parte do circuito e a resistência da lâmpada de 2 ohms com a tensão de 10, a corrente, como já sabemos calcular, é de 5 amperes. Está aí o cálculo para você sobre uma tensão de 10 e uma resistência de 2, a corrente será realmente 5 amperes. Detalhe importante sobre o amperímetro, ele sempre deve ser colocado em série em um circuito elétrico. E para que ele não altere a medida da corrente elétrica, é necessário que sua resistência interna seja praticamente nula. Quando a resistência é nula, a gente chama de amperímetro ideal. Então preste atenção. Toda vida que você quer medir corrente, você tem que colocar ela em série no circuito. Por que a resistência tem que ser zero? Porque se não for zero, ela altera a resistência equivalente e aquela medida está sendo feita com a presença dele. Não estaria medindo exatamente a medida verdadeira da corrente no circuito. Então ele deve ser um fantasma, deve estar lá, mas não deve alterar os valores das medidas, tá certo? E o voltímetro, Carlos, serve para quê? Para medir o valor da tensão elétrica, da DDP entre 2 pontos do circuito. Estou mostrando para você ele aqui em um circuito, ó, agarrando o resistor de 40 ohms, e no circuito, ó, veja, o amperímetro está em série e ele está agarrando a lâmpada, porque ele fica em paralelo, né? Essa lâmpada aqui está sendo medida pelo voltímetro, a voltagem dela. E é por isso que o voltímetro é sempre colocado em paralelo em um circuito. E para que ele não altere a medida, diferentemente do amperímetro, sua resistência é infinita, aí ele seria um voltímetro ideal. Mas por que, Carlos, resistência infinita? Porque se a resistência dele for gigantesca, a corrente elétrica não vai passar por ele e aí ele não vai alterar as medidas do circuito. Em resumo, amperímetro em série, resistência nula se for ideal, voltímetro agarrando os resistores, em paralelo, resistência infinita. Ok? Galera, eu estou mostrando para você uma medida de um voltímetro em um circuito com uma tensão de 12 volts, 4 resistores de 1,5 ohms. Você está vendo que o voltímetro, porque está em paralelo, está medindo 3 volts e o de fora está medindo 12. Vamos mostrar como é que isso é feito? Por que é que eu achei 3? Primeira coisa, já sei que a tensão da bateria é 12, a resistência equivalente, você sabe, é uma resistência em série, 4 resistores em série. Então 12 é igual a 6 vezes I, achei a corrente. A corrente é medida pelo amperímetro, que não está mostrado na figura. Se eu quiser calcular a tensão no voltímetro, olha a corrente passando aqui entre os pontos que eu quero medir. Eu quero medir, gente, a tensão nesses pontos aqui. Quanto foi a corrente que eu achei em associação em série? 2 amperes. Como é que se calcula a tensão, Carlos? Pega-se a resistência, 1,5, e multiplica pela corrente. Calculei a tensão, 3 volts, aqui está ele marcando. Então você percebeu que é a mesma coisa das aulas anteriores, a única diferença é que agora a gente vai ter os medidores elétricos, para que você possa ler as medidas elétricas. Perfeito? Tranquilo? 3 volts ele, e entre A e B, esse aqui mediria quanto? 12. Por quê? Porque ele vai medir toda a resistência multiplicada pela corrente. Gostei, cara, muito interessante. Eu vou deixar para você a título de exercício esses 2 circuitos. Nós já fizemos muitas questões de circuitos, tá bom? No primeiro exemplo, você calcule e veja que o amperímetro vai dar 5 amperes e a tensão entre M de Maria e N de navio você tem que achar 35. E no exemplo 2, o amperímetro você vai ter que achar 8 amperes
e a tensão entre os pontos X e Y, você vai ter que achar 84 volts, beleza? Se você tiver qualquer dúvida, gente, entre em contato comigo no WhatsApp, tá bom? Então fica a título de exercício para você fazer essas medidas aí. Carlos, o que seria o galvanômetro? É um aparelho utilizado para construir amperímetros e voltímetros. Ele é muito sensível, medindo intensidade de correntes de baixíssimo valor, na ordem de microampere, 10 a menos 6 ampere ou 10 a menos 3 ampere, que é o mili. E esse limite é chamado de fundo de escala do galvanômetro. Então, o que é o galvanômetro? Ele é o alicerce, ele é utilizado para que a partir dele você possa construir amperímetros ou voltímetros. O símbolo dele no circuito é um G dentro da bola. Então, ó, tá aqui. Fundo de escala é o maior valor que um equipamento de medida pode mostrar. Então, o fundo de escala é sempre esse valor máximo aqui. Nessa figura que você está vendo, é um aparelho para medir corrente, é um galvanômetro que foi utilizado como amperímetro. Então, ele está medindo 20 miliampere. 20 miliampere, 20 vezes 10 a menos 3 ampere. Se você dividir o 10 a menos 3 aqui para baixo, 20 sobre 100. Então, a corrente de fundo de escala dele, ó, gente, 20 sobre 1000 e não sobre 100. Quando você divide, dá 0,02 ampere. Essa é a corrente de fundo de escala desse galvanômetro que está sendo utilizado como amperímetro, tá bom? Muito bem, Carlos. Como é que você transforma agora, primeiramente, um galvanômetro em um amperímetro? Depois eu vou transformar em um voltímetro, tá? Você já viu comigo que os galvanômetros apresentam resistências internas? Aliás, nós não chegamos a comentar isso, mas eu vou dizer a você que os galvanômetros apresentam resistência interna na ordem de 100 ohms. Para que tenhamos amperímetros satisfatórios, ou seja, próximos do ideal, devemos associar ao galvanômetro uma pequena resistência em paralelo, a chamada resistência shunt, com o objetivo de diminuir ao máximo a sua resistência equivalente. Lembra que o amperímetro ideal é aquele que tem resistência nula? Então, para que o galvanômetro se transforme em um amperímetro, eu coloco uma resistência muito pequena em paralelo com a resistência do galvanômetro, para que quando eu faça a resistência em paralelo, o valor dê muito pequenininho, porque esse é o meu objetivo, né? O amperímetro ideal é aquele que tem uma resistência nula. Então, para que eu me aproxime do ideal, que é impossível ser totalmente ideal, eu pego a resistência do galvanômetro e associo uma resistência extremamente pequena para diminuir ainda mais a resistência em paralelo. Percebeu? Olha só o que é que a gente vai fazer. Ó. O esquema. Então, eu tenho um galvanômetro que ele tem uma resistência de 100 ohms e tem uma corrente de fundo de escala, como a gente já viu, de 0,02 ampere. Está aqui, ó. 20 miliampere. E aí, gente, eu quero medir correntes maiores que 0,02. Então, o galvanômetro ele é muito sensível. Quando ele funciona como amperímetro, ele mede valores muito pequenos de corrente. Aí eu digo assim, eu queria medir uma corrente maior. Então, olha o esquema que eu faço. Eu quero medir, por exemplo, uma corrente de 20 ampere. Então, o que é que eu faço? Eu associo ao galvanômetro uma resistência de shunt em paralelo, uma resistência de pequeno valor. Para que agora eu consiga medir uma corrente maior. Então, o galvanômetro se transforma em um amperímetro quando eu coloco em paralelo com ele uma resistência de shunt que tem que ser pequena, tá bom? Então, olha o esquema. Lá vem uma corrente de 20 amperes. O galvanômetro só deixa passar 0,02. Aí eu quero que essa corrente seja desviada, porque agora está em paralelo. E olha só o que é que a gente vai fazer, gente. O amperímetro, sendo constituído de um galvanômetro em paralelo com uma resistência shunt de pequeno valor, ele vai conseguir medir correntes além de 0,02. Vamos mostrar como é que isso faz numa aplicação prática? Qual a resistência shunt? Eu já sei que ela é bem pequenininha, né, Carlos? Que eu devo associar em paralelo com o galvanômetro de fundo de escala 0,02 ampere e resistência interna 100 ohms, para que esse galvanômetro, se transformando em um amperímetro, possa medir correntes não mais que 0,02, mas de 20 ampere. Ou seja, que eu aumente a corrente de fundo de escala para 20 ampere, transformando o galvanômetro, que mede correntes muito pequenas, em um amperímetro, capaz de medir correntes maiores. Então, olhando para a figurinha, você concorda que para calcular essa resistência shunt, basta primeiramente observar pela conservação da carga elétrica, que a corrente elétrica que está vindo, que é de 20 ampere, é a soma da corrente de fundo de escala no galvanômetro mais a corrente que vai passar pela resistência shunt? Sim. Então, 20 é igual a 0,02 mais a corrente que está passando pela resistência shunt.
Quando passa subtraindo para o outro lado, dá 19,98 amperes. Pronto. Com essa corrente eu vou conseguir calcular a resistência do shunt. Por quê? Porque em paralelo, a tensão do galvanômetro é igual à tensão na resistência shunt. Vamos calcular a tensão no galvanômetro? Resistência vezes corrente. 100 vezes 0,02. Então, a tensão no galvanômetro é 2 volts, que é a mesma na resistência shunt, porque está em paralelo. Então, pega esse valor para calcular a resistência shunt. Tensão na resistência shunt é a resistência shunt vezes a corrente. Então, 2 é igual à resistência shunt vezes a corrente, que é 19,98. Ao dividir, olha como a resistência shunt, gente, é muito pequena. Então, você entendeu, gente, como é que eu transformo um galvanômetro que tem uma corrente de fundo de escala bem pequena em um amperímetro para medir correntes maiores? Eu coloco em paralelo com ele uma resistência chamada shunt em paralelo. E essa resistência sempre tem um valor muito pequeno. Percebeu? Gostei, Carlos. Muito legal aí, viu, Carlos? Tem uma fórmula prática para a gente já calcular direto a corrente no amperímetro que se transformou? Tem. Eu vou pegar a mesma questão anterior e trabalhar literal. A corrente A, que é a nova corrente do amperímetro assim construído, é a corrente do galvanômetro mais a shunt. Só que aí a shunt vai ser a corrente que vai entrar pelo amperímetro menos a de fundo de escala do galvanômetro. Ou seja, IS é IA menos IG. Aí o que é que eu vou fazer? Tensão no galvanômetro é igual a tensão no shunt. RG vezes IG é igual a RS vezes IS. Mas quem é IS? IA menos IG. Substitui, né, gente? RG vezes IG, que é igual a RS vezes IS. Vamos substituir IS por IA menos IG. Jogando agora a propriedade distributiva aqui, RG e G continua, RS multiplica IA e RS multiplica IG está aqui. E agora o que é que eu vou fazer? Vou passar RS e G, que está no segundo membro, para o primeiro membro. Aí vai ficar RG e G mais RS e G. E no segundo membro eu mantenho RS vezes IA. Vou colocar agora IA como fator a ser determinado. Isolando IA, IA vai ser RS vezes IG mais RG vezes IG dividido por RS. Aí olha o detalhe interessante, gente. Eu posso colocar IG em evidência aqui em cima. Colocando IG em evidência, RS vezes IG dividido por IG dá RS. RG e G dividido por IG dá RG. Então, eu acabei de descobrir que é possível calcular a corrente A. E eu ainda fiz uma outra coisa aqui, ó. Dividi RS por RS, que deu 1, e dividi RG por RS, que fica RG sobre RS. Galera, observe, com essa fórmula eu consigo calcular a nova corrente que eu quero no amperímetro em relação à do galvanômetro, conhecendo-se apenas a resistência do galvanômetro e a resistência shunt. Essa parcela aqui está multiplicando em G. Por esse motivo, ela é chamada de fator multiplicador. Então, eu estou mostrando para vocês, gente, como é que isso funciona em um amperímetro, um galvanômetro que se transformou em um amperímetro. Observe o que você está vendo aqui, gente. Esses valores da corrente de fundo de escala estão mudando. Como é que eu consegui fazer isso? Associando várias resistências em paralelo com o galvanômetro. Então, gente, cada vez que você muda o ponteiro de 0,5 para 50 ou para 500, é porque você está mudando a resistência de shunt aqui. A mudança da resistência shunt faz esse fator mudar, multiplicando o galvanômetro. É assim que você constrói um amperímetro, associando ao galvanômetro uma resistência bem pequena, chamada de shunt, em paralelo. Se você quiser calcular direto pela fórmula, você já poderia fazer isso. Carlos, achei interessante. E agora, como é que eu transformo o galvanômetro em um voltímetro? Como a gente acabou de ver, né? O galvanômetro tem resistência na ordem de 100 ohms. Então, para que eu tenha voltímetros satisfatórios, aquele próximo do ideal, eu vou associar o galvanômetro agora uma resistência bem grande, para que quando eu some em série com o galvanômetro, ela se torne uma resistência muito grande, e se ela for uma resistência teoricamente infinita, aí eu tenho um voltímetro ideal. Lembra que o voltímetro ideal tem que trabalhar com resistências infinitas, enormes. Então, no amperímetro eu botava em paralelo uma pequena para diminuir. No voltímetro eu coloco em série uma grande para aumentar a resistência do galvanômetro. Aumentando essa resistência, aí ele se transforma em um voltímetro.
caramba! E essa resistência que é colocada, a gente chama de resistência multiplicadora. Lembre, gente, eu fiz uma correção, tá? Eu devo associar o galvanômetro a uma grande resistência em série, para justamente aumentar a resistência agora do voltímetro, beleza? Então tá aí o exemplo, ó. Eu tenho o galvanômetro e veja, eu não estou colocando mais essa resistência em paralelo, eu estou colocando em série. Com que objetivo? Aumentar a resistência para que o galvanômetro se transforme em um voltímetro, porque no voltímetro a resistência tem que ser bem grande, né? E agora, gente, continua entrando 002, não pode mudar porque está em série. E aí, como é que eu posso justificar por que essa resistência é 9.000? Então, vamos lá. Para fazer isso, vamos começar. O voltímetro aí que você está vendo, ele está associado em série, uma resistência, por exemplo, de 9.000 ohms, e a corrente de fundo de escala dele, a tensão era 2. Colocando essa resistência, quando ela deu 180, agora eu posso ter, ó gente, é 9.900 ohms aqui, tá certo? E a tensão aqui, a tensão que vai ser colocada em série, se você multiplicar 9.900 por 0,02, dá 198, né? Ó, gente, dá 198, 9.900 vezes 0,02. Então, veja, a tensão aqui é 198, com 2, 200. Então, o galvanômetro só media até 2 volts. Quando eu coloquei uma resistência em série de grande valor, que é percorrido pela mesma corrente, a tensão adicional foi 198. Quando você soma com 2, eu mudei de 2 para 200. Então, é assim que você transforma, colocando em série com o galvanômetro, uma resistência multiplicadora de grande valor. Ou seja, esse é o esquema. E você pode até criar uma fórmula. Se a tensão total é a tensão no galvanômetro mais a tensão na resistência multiplicadora, tensão na resistência vezes corrente, substitua aqui. Então, daqui eu tiro, sabendo que a tensão no galvanômetro é a resistência no galvanômetro vezes a corrente. Isola a corrente, no lugar da corrente eu vou botar o G por RG. Aí substituindo aqui, ó. Quando eu substituo, no lugar de I, eu vou fazer o G por RG. Aí o que é que eu faço na sequência? Coloco o G em evidência, fica RG sobre RG e RM sobre RG. Vamos mudar a tela. RG sobre RG é 1. Tá aí, gente. A tensão no voltímetro agora, o galvanômetro, quando coloca em série uma resistência grande, se transforma no voltímetro. Então, a tensão no voltímetro agora é a tensão no galvanômetro multiplicado por um fator multiplicador, que é essa parcela aqui. E a mesma coisa acontece agora do lado direito do galvanômetro, que funciona ou como amperímetro ou como voltímetro. A gente costuma chamar de multímetro, porque ainda pode até medir resistência, tá? Então você está vendo que as tensões estão mudando aqui, gente. Como é que essas tensões são possíveis mudar? Quando eu associo em série ao galvanômetro uma resistência muito grande, ok? Muito bem. Se você substituir 9.900, 100 nessa fórmula e o G2, você vai encontrar o 200. Fica a título de exercício. Beleza? Muito bem, Carlos. Ponte de Wheatstone. O que é isso? Eu já encontrei equipamentos que medem corrente, que é o amperímetro, já encontrei equipamentos que medem tensão, que é o voltímetro, e tem um equipamento que mede resistência. Um esquema para que isso aconteça é que eu consiga fazer uma tal de ponte de Wheatstone. O que é isso? Leia comigo. Consiste em um circuito elétrico composto de 4 resistores dispostos em forma de losango. Então, R1, R2, R4 e RX. E um amperímetro em série com uma quinta resistência, que eu vou chamar de R5 ou simplesmente de R. Tá? Observe que tem 5 valores desconhecidos. Eu não conheço nenhuma das 5 resistências. Então, vamos começar a deduzir uma expressão. Para o nó A, a corrente entra e se divide. I1 mais I2. Lá no nó C, aquela corrente I1 que subiu, ela vai se dividir em I4 e IA. IA porque é a corrente que vai passar pelo amperímetro, tá bom? E no nó D, D de dado, aquela corrente I2 que desceu, somada com o IA que veio lá de C, vai dar I3. Então, veja, já peguei 3 nós aqui para a gente começar a fazer a dedução. E agora o que é que eu vou fazer?
simplesmente observar um detalhe. Isso é muito importante, gente. A ponte estará em equilíbrio, o que danado é isso? É quando os potenciais dos pontos C de casa, aquele lá em cima, e D de doido, esse aqui embaixo, forem iguais. E isso acontece a partir da mudança da resistência variável R4. Essa resistência aqui, gente, R4. O amperímetro não será percorrido por corrente e, nesse modo, pode-se retirar o resistor R5. Então, gente, o grande detalhe é o seguinte. A partir do equilíbrio da ponte, eu consigo calcular essa resistência desconhecida Rx, que aqui está de rosa. Eu faço isso alterando o valor da resistência 4, de modo que, de alguma maneira, o potencial de C fique igual ao de D. Então, quando o potencial de C é igual ao de D, não passa a corrente aqui. O amperímetro marca zero, então esse resistor R5 pode ser retirado. O grande detalhe que você precisa observar é possível mudar a resistência 4, porque o resistor ele depende do comprimento. A gente chama de reostato para isso acontecer, tá certo? Então vamos falar um pouquinho mais da ponte do Wheatstone. Eu ainda não entendi uma coisa, cara. Como é que é possível você fazer que o potencial de C seja igual ao de D? Tá certo? Eu sei que eu vou variar R4, então vamos começar. Gente, esse aqui é o reostato, né, mostrando que a resistência dele é variável, e aí eu vou começar. Quando a ponta está equilibrada, a condição para que a resistência 4 mude e eu garanta que VC é igual a VD, o que é que vai acontecer? Vamos lá. R1 vezes Rx será igual a R2 vezes R4. Atenção, gente, muito importante agora. Se você pegar uma questão e ele disser assim, o potencial de C de casa é igual ao potencial de D de dado, ou dizer que o amperímetro não é percorrido por corrente, tenha certeza que o produto cruzado de R1 por Rx é igual ao produto cruzado de R2 por R4. Ora, Carlos, eu vou precisar fazer a demonstração disso. Sim, eu coloquei um detalhe mais a nível de eletrônica aqui, gente. Se a ponte não estiver equilibrada, aí eu tenho que recorrer a uma coisa que foge do ensino médio, é a famosa transformação delta-estrela lá em eletrônica, tá bom? Então agora vamos fazer a demonstração do porquê disso. Então, para fazer isso, vamos pegar o trecho AC. Trecho AC, eu vou dizer que a diferença de potencial entre A e C, VA menos VC, é R1 vezes I1, né? Depois eu vou pegar o trecho AD, eu vou dizer que VA menos VD é igual a R2 vezes I2, beleza? Só que tem um detalhe, o potencial de C não é igual ao de D? Se são iguais os potenciais, eu posso dizer então que R1 vezes I1 é igual a R2 vezes I2. Guarde isso. Vamos pegar agora o trecho CB. VC menos VB é o R4 vezes I1. E vamos pegar agora o trecho DB, ou seja, VD menos VB é igual a Rx vezes I2. Mas o potencial de C é igual de D na ponta em equilíbrio. Então eu posso igualar 4 com 5. Igualando 4 com 5, lá vou eu, R4 e 1 é igual a Rx e 2. Então preste atenção, temos a igualdade 3 e a igualdade 6. E o que é que eu faço? Agora divido uma pela outra. Quando eu dividir uma pela outra, olha que legal. I1 corte 1, I2 corte 2 e chegamos em que, Carlos? Na demonstração. R1 sobre R4 é igual a R2 vezes Rx, está aí a demonstração. R1 vezes Rx é igual a R2 vezes R4. É lógico que você não precisa mais fazer essa demonstração, eu já fiz por você. O que você precisa tentar é isso, a questão tem que dizer a você. Não é o fato de ter um losango que garante que seja uma ponta equilibrada não, viu gente? Ele tem que dizer que o potencial de C de casa é igual de D de doido, ou dizer que não está passando por corrente. Se isso acontecer, aí sim. O produto cruzado de R1 pela resistência que está aqui, que eu chamei de Rx, é igual ao produto cruzado de R2 por R4. Carlos, entendi. Cara, faz um exemplo aí dessa ponte do Wheatstone, eu fiquei meio confuso aqui. Pois eu vou fazer, gente, bem devagarinho o exercício de ponte do Wheatstone, tá bom? Vamos lá então. Na associação abaixo, ele quer que você encontre a corrente registrada pelo amperímetro. Zero! Não tem garantia que é zero não, calma. E a intensidade de corrente que percorre a bateria. Gente, será que é uma ponte do Wheatstone? Como é que a gente sabe?
Vamos ver? Os produtos cruzados são iguais. 12 vezes 2, 24. É igual a 3 vezes 8. Como o produto cruzado é igual, a indicação do amperímetro é zero. Mas preste atenção. Ela só é zero se e somente se o produto cruzado das resistências forem iguais. 12 vezes 2 é igual a 3 vezes 8, 24 é igual a 24. A corrente que percorre o amperímetro é nula. Bom, se ela é nula, eu posso tirar tudo que está entre C e D, que tem o mesmo potencial. Tirei a resistência que estava no meio. Ó. Percebeu que eu tirei a resistência de 4 ohms? Ela não é percorrida por corrente, não importa então. Tá bom? E agora, gente, como é que eu acho a corrente fornecida pela bateria? Com muita calma, vamos lá. Esses dois de cima têm um caminho único percorrido pela corrente 1. Eles estão em série. E esses dois de baixo, caminho único percorrido pela corrente 2. Eles estão em série. Então, se as duas de cima estão em série, o que é que eu faço? Somo 12 mais 8, 20. E as duas de baixo eu vou somar também. 3 mais 2, 5. Vou redesenhar o circuito. Onde tem 12 e 8 eu vou botar 20. Onde tem 3 e 2 eu vou botar 5. Perfeito? Pronto, já fiz. E agora, gente, como é que eu faço? Bom, aí é só você pensar o seguinte. Como é que eu vou calcular I1? R1 está entre os pontos A e B. Ó. Isso aqui é ponto A e esse aqui é ponto B pelo método do caminho livre. Então, eu vou dizer que a tensão entre A e B em R1 é R1 vezes I1. 40 é igual a 20 vezes I1. I1 é 2. Achei I1. E vamos achar I2 pegando a parte de baixo agora. Tensão entre A e B embaixo é R2 vezes I2. A tensão é a da fonte, está entre A e B. 40 é igual a 5 vezes I2. I2 é 8, né? Porque o 5 passa dividido. Achei I1, achei I2. Finalmente, como é que eu calculo a corrente da bateria? Ela é a soma de I1 com I2. Então, a corrente da bateria é conservação da carga elétrica, 2 mais 8, 10. Você ainda lembra do detalhe, né? Em paralelo, na menor resistência tem a maior corrente. Como essa resistência é 4 vezes menor que a de cima, a corrente lá é 4 vezes maior. Bateu, cara. Achei massa essa questão. Muito interessante, ponte de Wheatstone. Lembre, a corrente aqui só é zero se o produto cruzado for igual. Se não for, aí a gente tem que avançar em aulas futuras. Beleza? Gente, os nossos exercícios eles estão todos baseados em dois aspectos. Amperímetro sempre é colocado em série e se for ideal sua resistência é nula. Voltímetro sempre colocado em paralelo e se for ideal sua resistência é infinita. Para transformar um galvanômetro que mede correntes de fundo de escala bem pequena em um amperímetro, eu associo a ele uma resistência shunt muito pequena, com o objetivo de diminuir a resistência do equipamento. E no voltímetro, eu associo ao galvanômetro uma resistência gigantesca para que eu aumente a resistência, tentando fazer o voltímetro se aproximar do ideal, que tem resistência infinita. E ponte do Wheatstone, lembre, só pode garantir que a corrente que está passando no meio é zero se o produto cruzado for igual. Então vamos aos exercícios? Então vamos de Enem. Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente existe uma geladeira, uma tomada e uma lâmpada, conforme mostra a figura. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira. Então ele precisa de um voltímetro, que deve ser colocado em paralelo, né? A corrente total e a corrente da lâmpada. Esses aí vai ter que ser amperímetro, em série. Para isso, ele dispõe de um voltímetro e 2 amperímetros, um para medir a corrente total e outro para medir a corrente na lâmpada. Tá aí, né, gente? Geladeira, tomada e lâmpada, eu quero medir a tensão na geladeira e a corrente total e a corrente na lâmpada, como diz o enunciado. Então, para realizar essas medidas, o esquema de ligação está representado em... Eita, Carlos, tá aí as alternativas. E aí? É só procurar aquela que o amperímetro esteja em série com o equipamento que você quer medir e o voltímetro em paralelo com o equipamento que você quer medir. Então vamos comigo. O eletricista deseja medir a tensão elétrica na geladeira.
a corrente total e a corrente na lâmpada. Então vamos começar. Para a geladeira eu tenho algumas opções. Eu posso conectar o voltímetro entre o fase e o neutro direto, porque a geladeira está entre o fase e o neutro. Ou posso colocar o voltímetro agarrando a geladeira. Observe, se a geladeira está entre o fase e o neutro, se eu colocar o voltímetro entre o fase e o neutro, eu meço a tensão nela. Ou eu posso simplesmente agarrar a geladeira. O voltímetro ou está em paralelo com a geladeira pegando diretamente fase neutro, ou está em paralelo com a geladeira pegando os seus terminais. Então, você tem que procurar uma alternativa que o voltímetro esteja entre o fase e o neutro ou agarrando a geladeira. Vá registrando isso aí. Com relação à corrente total, eu tenho que medir a corrente que está entrando pelo fase ou a que está retornando pelo neutro. Então, a corrente total pode ser medida colocando um amperímetro lá em cima ou aqui embaixo. A corrente na lâmpada tem que estar em série com a lâmpada. Então eu coloco o amperímetro antes da lâmpada em série ou depois da lâmpada em série. Você só precisa ver a alternativa em que apresenta essas opções. Então vai ser aquela que o voltímetro está em paralelo com a geladeira, o amperímetro em série com a lâmpada e o amperímetro no fio neutro, que poderia ser no fase também, tá? Nunca esqueça, né, gente? Amperímetro, medir corrente total, é a corrente que entra ou a corrente que sai, que tem o mesmo valor. Amperímetro, medir a corrente na lâmpada, é a corrente que está passando pela lâmpada, por isso que está em série. E o voltímetro é a tensão entre o fase e neutro, onde está a geladeira. Letra E, excelente questão do Enem. UEL, Universidade Estadual de Londrina, lá no Paraná. Abraço para a galera do Paraná, tá? Para medir uma resistência R, foram usados um amperímetro e um voltímetro ideais. O amperímetro ideal é aquele que tem resistência nula e o voltímetro ideal é aquele que tem resistência infinita. O amperímetro podia medir corrente máxima de 0,10 A, a sua corrente de fundo de escala. E o voltímetro, a tensão máxima de 5 volts, a sua tensão de fundo de escala. A montagem dos instrumentos e os valores registrados são: está aí o voltímetro com fundo de escala 5 volts. Atenção, cuidado. Ele mede até 5 volts. E o amperímetro mede até 0,10 ampere. Percebeu que o voltímetro está em paralelo com a resistência? E o amperímetro está em série com a resistência? Sim, o voltímetro está em paralelo porque ele está agarrando o resistor. E o voltímetro está ao longo do caminho único, né? E aí, cuidado com essa questão, porque tem um detalhezinho que talvez você não esteja percebendo. O fundo de escala do voltímetro é 5, mas a escala dele vai de 0 até 10. Eu vou ter que fazer uma regra de 3, gente. A mesma coisa com o amperímetro. Vamos começar pelo amperímetro? Qual é a corrente de fundo de escala do amperímetro? 0,10. Quer dizer que esse 10 que você está vendo aqui é o valor máximo, que corresponde ao fundo de escala, que é 0,10 ampere. Cara, por que você está falando em regra de 3? Porque se a corrente do fundo de escala do amperímetro é 0,10, 0,10 corresponde à indicação máxima do visor, que é 10. Então, como o visor está em 5 é I, regrinha de 3. Então, 10 vezes I é igual a 0,10 vezes 5. 10i é igual a 0,50, passa dividindo 0,50 por 10, eis a corrente que está passando pelo circuito 0,05 ampere. Olha para o voltímetro agora usando a mesma ideia agora. O fundo de escala dele é 5. Então, o valor máximo dele, 5, deve corresponder ao valor máximo aqui do indicador, 10. Então, regra de 3. Se 5 está para 10, 3, que é a indicação aqui, estaria para quanto? Se 5 está para 10, 3 está para 1. Ou seja, ele está no 3 aqui, gente. Então, se 10, que é o valor máximo, corresponderia a 5, 3 corresponderia a 1. Faz aí a proporção, né? 10 vezes U é igual a 5 vezes 3. 10U é igual a 15. Está aí a tensão nele, 1,5 volts. Então, gente, a corrente que está passando no circuito é 0,05 ampere e a tensão que esse voltímetro está marcando é 1,5 volts. Tem a tensão, tem a corrente, consigo achar a resistência. Como, Carlos? Tensão igual a R, né, gente? Então, bora. Cálculo da resistência, tensão 1,5, R vezes a corrente 0,05. Passa o 0,05 dividindo. 1,5 por 0,05 dá 30 ohms.
Excelente questão para você trabalhar com a história da proporção. O que interessa é o fundo de escala. Não é que ele está medindo 10 amperes, não. 10 corresponde a 0,10 amperes. E esse 10 do voltímetro corresponde a 5 volts. Que questão maravilhosa, show, merece demais. Questão número 3, maravilhosa questão, escolas militares, agora vamos de colégio naval. Considere que um determinado estudante, utilizando resistores disponíveis no laboratório de sua escola, montou os circuitos apresentados. Observe que o voltímetro está correto, está em paralelo com o resistor de 40 ohms. E o amperímetro também está correto. Esse amperímetro está medindo a corrente total, que é a corrente que está passando no gerador. Beleza? Querendo fazer algumas medidas elétricas, usou o voltímetro para medir a tensão e um amperímetro para medir a intensidade da corrente elétrica. Considerando-se todos os elementos envolvidos no cálculo como ideais, amperímetro, resistência zero e voltímetro, resistência infinita, quais seriam os valores medidos pelo voltímetro na situação 1 e pelo amperímetro na situação 2? É uma questão de associação de resistores que a gente vai fazer e depois só ver a indicação do voltímetro. Os três estão em série. Gente, atenção, o voltímetro está em paralelo, mas ele não altera o circuito. Porque se ela é ideal, sua resistência é infinita. É como se ele não existisse aqui. Então, as três resistências estão em série. Como é que calcula a resistência equivalente? Soma 60 com 40 com 20, 120. Aí eu botei aqui, ó. Tensão 12, resistência equivalente 120, tem como achar a corrente. Tensão igual a R. Bora? Tensão é 12, resistência equivalente é 120. Cuidado que o 120 divido 12, viu? 0,1 ampere. Com essa corrente de 0,1 ampere, gente, eu consigo agora calcular a tensão no voltímetro, porque a corrente é 0,1 ampere, está em série, é o mesmo valor para todos. E eu tenho uma resistência de 40 ohms. Gente, olha para mim, eu quero medir a tensão só no resistor de 40 ohms. Então eu pego só a resistência dele e multiplico pela corrente que está passando por ele. Então, tensão igual a R, lá vou eu. 40, que é a resistência dele, vezes a corrente, que é 0,1, 4 volts é a indicação do voltímetro. Fizemos o voltímetro. E agora vamos partir para o amperímetro. Para achar o amperímetro, eu vou calcular logo a resistência equivalente aqui, ó. Resistência equivalente de 60, 30 e 20. Ainda lembra como é que faz? 1 sobre o equivalente é igual a 1 sobre 60, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 20. Carlos, não é produto pela soma, não? Não. Produto pela soma se tiver só 2, viu? Ah, é. Então, tirando o mínimo entre 60, 30 e 20, é 60, que é um múltiplo dos dois, né? 60 por 60 é 1 vezes 1 dá 1. 60 por 30 é 2 vezes 1 dá 2. 60 por 20 é 3 vezes 1 dá 3. Então, 1 sobre equivalente é igual. Aqui em cima 6, aqui embaixo 60. Faz aí, gente. Inverte o lado de cá e inverte o lado de cá. Resistência equivalente é a divisão 60 por 6, 10 ohms. Pronto. Tendo a resistência equivalente de 10 ohms e a tensão, consigo achar a corrente total. Porque a medida do amperímetro é a corrente total, porque ela está ao lado do gerador. Então, lá vou eu, tensão igual a R, né? 12, que é a tensão do gerador, é igual a resistência equivalente, que é 10 vezes a corrente. Dividindo 12 por 10, 1,2, indicação do amperímetro. E pode dançar, que foi show, letra B de bola. Questão número 4, vem lá da PUC Campinas. O que é que ela diz? No circuito representado no esquema a seguir, os resistores R1 e R2 e R3 todos são iguais e têm valor de 12 ohms. Observe, os medidores estão corretos. O amperímetro está em série e o voltímetro está em paralelo com os dois. Tudo certo aí. De acordo com o esquema, ele quer que você encontre a leitura do amperímetro, ou seja, a corrente que está passando pelo gerador, e a leitura do voltímetro naquele trecho em paralelo. Então, com muita calma, vamos fazer o seguinte. Galera, indicação do amperímetro, vamos começar. Primeira coisa é calcular a resistência equivalente. Para fazer isso aí, tenha muito cuidado. Você sabe que R1 e R2 estão em paralelo. É como se o voltímetro não existisse, tá, gente? R1 e R2 em paralelo. Então, essa resistência equivalente é pegar o valor da resistência e dividir por 2, 6 ohms. Agora eu tenho 6 ohms aqui dos dois em paralelo, com 12 aqui embaixo, que é o R3. E esses dois agora, Carlos, estão em quê? Diz para mim que é que eles estão, esses dois aí, gente? Em série, caminho único. Então, a resistência equivalente deles é o somo, 12 mais 6. Resistência equivalente dá 18.
Então, como é que ficou a resistência equivalente total? 18. Por que 18? Essas duas de 12 em paralelo deu 6, somando com em série com 12, deu 18 a resistência equivalente. Vou botar ela aqui embaixo, 18. Então, a primeira coisa que eu fiz, calculei a resistência equivalente do circuito. Por quê? Porque isso me permite calcular a indicação do amperímetro. O amperímetro está em série com o gerador. A corrente total está passando pelo amperímetro. Sim, porque você sabe que tensão é igual a ρ. Tensão é resistência equivalente vezes corrente. Qual é a tensão da fonte? 36. Qual é a resistência equivalente de todo o circuito? 18 vezes I. Então, I é 36 por 18, achei a corrente que indica o amperímetro 2 ampere. Essa é a corrente que está passando pelo amperímetro. Agora, muita atenção. Essa corrente que está passando pelo amperímetro, ela também está passando pela resistência equivalente entre R1 e R2. Então, veja, gente. Esse voltímetro aqui, eu consigo calcular a tensão nele, porque eu conheço a resistência equivalente desse trecho, que é 6, e estou vendo que a corrente que está passando aqui é 2 amperes. Eu não preciso saber a corrente que passa em R1 e a corrente que passa em R2. Eu só preciso saber a corrente total que está passando pelo paralelo dos dois. Como é que faz a indicação do voltímetro, Carlos? É só multiplicar 6 por 2, 12 volts é a indicação do voltímetro. Ou seja, o voltímetro indica a tensão entre os pontos que R1 e R2 estão em paralelo, que são esses dois aqui. Como a resistência equivalente deles é 6 e a corrente eu calculei que é 2, dá 12 volts a indicação do voltímetro, muito top. Enquanto o amperímetro mede 2, o voltímetro lá nos dois resistores em paralelo mede 12. Muito massa. Outra questão muito interessante agora vem de Pernambuco. No circuito da figura, o amperímetro e o voltímetro são ideais. Será que eles estão colocados corretamente? Amperímetro em série, voltímetro agarrando de 100 ohms em paralelo. Legal. Aí olha o cuidado, cuidado agora. O voltímetro marca 50 volts quando a chave está aberta. Cuidado, a chave está aberta, tem que analisar isso com cuidado. Com a chave fechada, quanto é que o amperímetro vai marcar? Então ele diz que com a chave aberta o voltímetro marca 50 e depois ele pergunta, se eu fechar a chave, quanto é que o amperímetro vai marcar? Eu não sei quanto é que o amperímetro marca com a chave aberta, mas ele só quer saber quando fecha. Então vamos fazer um pouco mais devagar, né? Primeiramente vamos colocar a chave aberta. Quando a chave está aberta, a corrente passa normalmente por todos os resistores do circuito. Por isso que eu refiz o desenho aqui, ó. Então, lá vou eu, ele disse que a indicação do voltímetro é 50 nessa situação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é calcular qual é a corrente elétrica total que o gerador fornece. Ora, eu sei que a tensão entre A e C é 50. E olha o detalhe, gente. Se a tensão entre A e C é 50, o que é que existe entre A e C? Uma resistência de 100 ohms. Olha que coisa interessante. Eu não estou calculando a tensão da fonte. Eu estou calculando a tensão, aliás, nem calculando a tensão, eu estou observando a tensão entre C e A, que é 50. E entre C e A tem um resistor de 100. Então lá vou eu, 50 é igual a 100 vezes I. O 100 passa dividindo 50, a corrente que está passando no resistor de 100 é a mesma que passa nesse outro resistor, que é a mesma que passa na fonte. Então, achei a corrente do circuito. Beleza. Só que agora eu vou calcular a tensão total fornecida pela fonte. Eu não já achei a corrente total do circuito, que é 0,5 ampere? Vamos calcular a tensão total da fonte? É a resistência equivalente. 100 mais 100 estão em série, gente. Então, eu somo essas resistências para ter equivalente. Então, a tensão total da fonte vai ser 200 vezes a corrente que está passando, que é 0,5. Tensão total na fonte é quanto? 100 volts. Carlos, não estou entendendo não. E ele está pedindo o quê? Ele está pedindo a indicação do amperímetro quando a chave fechar. Eu só posso encontrar a indicação do amperímetro se eu souber qual é a tensão da fonte para quando eu fechar a chave. Eu ainda estou fazendo a questão considerando que a chave está aberta. Com a chave aberta, isso me permitiu calcular a tensão na fonte, que é 100 volts.
Eu vou fechar a chave e a tensão da fonte eu já vou ter. Ah, entendi. Então você calculou a tensão da fonte, porque você vai precisar nela para quando fechar a chave. Então, gente, fechei a chave. Qual é o detalhe? Fechou a chave, método do caminho livre. Vamos chamar esse ponto aqui de A. Aí, A. Como eu fechei a chave, ele desce. A. É como se o amperímetro fosse um fantasma. Pode passar por ele, viu? A. E aqui em cima eu chamei de B. Então, o que é que você está percebendo, gente? O resistor de 100 ohms ficou em curto-circuito. Sim, porque ele ficou entre as mesmas letras A. Vamos eliminar ele. Sim, vou eliminar ele. Ao eliminar esse resistor, a indicação do voltímetro vai ser quanto? 0. Eita! É mesmo, carro. Porque quando você eliminou o resistor, a tensão lá de cima é igual a de baixo, porque é método do caminho livre. Então a tensão do ponto de cima é o mesmo de baixo. O voltímetro não vai medir tensão nenhuma. Caramba, é mesmo. Mas isso me permite calcular a corrente, que é o que ele quer na questão. Isso aqui foi só uma observação, né? Como é que eu calculo a intensidade da corrente, Carlos? Porque o circuito agora tem só um resistor de 100 ohms, né? Porque aquilo ali foi eliminado. E a tensão da fonte é 100 volts. Então eu tenho esse circuito, que eu estou aqui nesse retângulo vermelho, eu vou dizer que a tensão entre A e B, que é 100, é a resistência, que é 100 vezes a corrente. Então a corrente é 1 ampere, né? Então o amperímetro mede a corrente que está passando pelo circuito aqui, né? Aqui não tem mais corrente, o resistor foi eliminado. O voltímetro tem tensão 0, viu? Observe. A corrente é 1 ampere, que é o que ele pediu. Indicação do amperímetro, arregalou os olhos, né? Letra D de dado. Questão número 6, uma questão muito bonita, gente, realmente, da Unesp. Então vamos fazer comigo. É uma questão que mostra agora uma fotografia real de laboratório, né? Para obter experimentalmente a curva da diferença de potencial em função da corrente elétrica para uma lâmpada, um aluno montou o circuito a seguir, colocando entre os pontos A e B resistores com diferentes valores de resistência. Ele obteve diferentes valores de U e de I para a lâmpada. Considere que a bateria que tem uma tensão de 9 volts, os aparelhos de medida e os fios de ligação sejam ideais. Quando o aluno obteve as medidas U para o voltímetro 5,70 volts e para o amperímetro igual a 0,15 ampere, qual é a resistência do resistor que foi colocado entre A e B? Então, bem devagarinho, esse é o esquema da questão. A bateria é de 9 volts, o voltímetro na lâmpada está medindo 5,7 volts e a corrente que está passando pelo amperímetro 0,15. Então, gente, esse desenho de laboratório eu simplifiquei para algo mais visual. Tensão na bateria 9 volts, tensão na lâmpada 5,7 volts e a corrente que está passando pelo circuito, porque o amperímetro está em série, é 0,15 ampere. Eu quero achar a resistência, então bem devagarinho. Primeira coisa que eu vou fazer agora é calcular a tensão no resistor. É possível fazer isso? É. Agora, cuidado, eu não vou fazer rir não. Você percebeu que a bateria fornece 9 volts? Desses 9 volts, 5,7 fica na lâmpada e o restante vem para o resistor. Ah, Carla, entendi. A tensão total que a bateria entrega é 9. Se só tem uma lâmpada e o resistor, se a lâmpada ficou com 5,7, o resistor vai ficar com o restante. Parabéns! Então a tensão na fonte, que é 9, é igual à tensão na lâmpada entre C e B, que é 5,7, e a tensão no resistor, que você não sabe. Passa 5,7 subtraindo, 9 menos 5,7, tensão no resistor 3,3 volts. Com a tensão no resistor e sabendo que a corrente que passa nele é 0,15, posso calcular a resistência dele. Tensão no resistor é igual à resistência dele vezes a corrente. Isolando a resistência, tensão por corrente. Tensão é 3,3 por 0,15. Ao dividir 3,3 por 0,15, cuidado com a matemática básica, 22 ohms. Já fiz a questão, pode comemorar. Questão número 7, na mesma linha. Gente, questões realmente que revisa bastante, né? Circuitos elétricos, que bom.
Questão 7. O arranjo experimental representado na figura é formado por uma fonte de tensão F, um amperímetro e um voltímetro, além de 3 resistores R1, R2 e R3 que têm resistências iguais, além dos fios de ligação. Eita! Muito cuidado na análise do circuito. Tem a fonte, tem um amperímetro que marca 2 A, aí tem um resistor R2 em série com R1. E o R3 está em paralelo com série de R1 e R2. Ele colocou um voltímetro no resistor R1 e esse voltímetro está marcando 6 volts. Então, esse desenho eu vou redesenhar de uma maneira mais simples daqui a pouco, tá bom? Quando o amperímetro mede 2 A e o voltímetro mede 6 volts na figura, ele quer saber qual vai ser a potência dissipada em R2 que está aqui. Para isso, ele diz que a resistência interna do voltímetro é praticamente infinita, voltímetro ideal, é como se ele não estivesse aí no circuito, e é lógico que a resistência interna do amperímetro é zero também para isso acontecer, tá certo? Bom, então eu refiz o desenho, eu vou pedir para você dar uma pausa aí e verificar se o desenho que eu fiz está correspondendo à figura que está apresentada. Muito bem. Aqui está a fonte, com seu polo negativo e positivo. Eu só inverti o polo aqui, mas não tem problema não, tá, gente? O amperímetro está marcando 2 A. Essa corrente de 2 A, ó, que está passando pela fonte, é a corrente do circuito. Então, essa corrente de 2 A vem aqui e aqui começa o primeiro detalhe. Essa corrente aqui, gente, neste ponto aqui, que é este, ela vai se dividir. Parte dela vai passar por R2 e R1 e a outra parte dela vai passar por R3. Então, a corrente de 2 A vai se dividir, porque eu tenho uma associação em paralelo composta de uma série de R1 e R2 em paralelo com R3, percebeu? Então essa corrente de 2 A, ela vai se dividir I2 passando por R1 e R2 e I3 passando pelo resistor R3. O detalhe é que o voltímetro está marcando 6 volts só na resistência R1, tá bom? Então, com muita calma, vamos ver como é que a gente vai atacar a questão. A primeira coisa que eu vou fazer na questão, gente, é calcular a tensão no resistor R2. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a seguinte estratégia. Os resistores R1 e R2 são iguais. Como R1 e R2 estão em série, resistências iguais vai me dar tensões iguais. Então, por que a tensão no segundo resistor é igual à tensão no primeiro resistor? Porque em série a tensão é proporcional à resistência. Como as resistências são iguais, a tensão em R1 é a mesma em R2. Então, eu já vou dizer que a tensão aqui no resistor R2 também é 6 volts. Eu não fiz cálculo, eu só observei. Resistências iguais, então eu tenho, se a tensão em R1 é 6, aqui é 6. Pronto, com isso eu vou calcular a tensão em R3. Como, Carlos? A tensão em R3, que é a mesma da fonte, é a soma da tensão no primeiro resistor com a tensão no segundo. Sim, porque se eu somar as duas tensões aqui, ela dá a mesma tensão aqui de baixo. Então, a tensão no resistor 3 é a soma da tensão no primeiro, que é 6, porque o voltímetro indicou, mais a do segundo, que também é 6. Então, a tensão no resistor 3 lá embaixo é 12 volts. Tá. Com isso, eu consigo calcular a tensão na fonte. Sim, porque a tensão na fonte ela vai ser exatamente igual à tensão no resistor R3. Porque R3, gente, está ligado diretamente aos terminais da bateria. Ou seja, a tensão na fonte, acabei de descobrir, vale quanto, Carlos? 12 volts, já coloquei lá em cima. Perfeito. E a seguir, o que é que eu vou fazer? Isso me permite calcular a corrente 2. Por quê, Carlos? Utilizando conservação da carga elétrica. Pensa comigo. A corrente 2 somada com a corrente 3 dá 2 A. Só que eu sei que eu posso isolar I3. I3 vai ser 2 menos I2. Sim, porque eu não conheço nem I2 nem I3. Então eu posso dizer que I2 mais I3 é igual à corrente total, que é 2 A. Isolando I3 fica 2 menos I2. Aí olha o detalhe.
nós temos uma associação em paralelo dos resistores R1 e R2 com o resistor R3. Qual o pulo do gato? A tensão aqui em cima, que é 12, é igual à tensão aqui embaixo. A tensão lá em cima vai ser a soma das duas resistências, R mais R, que estão em série, vezes a corrente 2, que eu não conheço. E aqui embaixo vai ser a resistência R vezes a corrente 3, que eu não conheço. Aí olha que legal, ficou 2R vezes I2 igual a R vezes I3. Posso cortar R com R? Posso. Cortando R com R, vou fazer isso agora, tá? Cortando R com R, eu digo que 2 e 2 é igual a 2 menos I2. Vou passar agora menos I2 para o primeiro membro, 3 e 2 igual a 2. Achei a corrente 2. 2 terços de ampere. Como é que eu achei essa corrente, gente? Usando a estratégia que a tensão aqui é igual a tensão aqui. Resistência desse corrente aqui é igual a resistência desse corrente aqui. Achando a corrente 2, isso me permite calcular a potência. A potência 2 será o 2 vezes 2. Sim, gente, eu não preciso calcular I3. O que eu preciso calcular é a potência no resistor 2. Eu quero deixar claro para você, gente, que nessa parte anterior, eu usei a informação que I3 é 2 menos I2 para poder fazer o paralelo aqui. Então, essa informação 2 menos I2, ela foi usada para eu fazer resistência aqui, que é 2R vezes I2, igual a R vezes I3. Eu relacionei I3 com I2. Isso me permitiu achar I2. Como ele quer a potência no resistor R2, é só olhar que lá eu já conheço a tensão, que é 6. E a corrente que eu acabei de achar, que é 2 terços. Então, a potência no resistor R2 é 6 vezes 2 terços. 6 vezes 2 é 12 por 3, 4 watts. Você percebeu que essa questão você teve que ter alguma habilidade de ver que essas tensões eram iguais e que eu consigo calcular I2 igualando as tensões aqui? Novidade para você, 4 watts. Vibra, tá bom demais, letra A. Questão número 8. Ah, gente, que obra-prima. Questão lindíssima, trazendo com exclusividade para você essa questão realmente espetacular, chegando a quase uma hora de aula. Vem lá da Universidade Federal Fluminense. A iluminação de palco é um elemento essencial de um espetáculo teatral. A concepção e montagem do circuito de iluminação devem ser executadas por eletricistas qualificados a tomar decisões importantes, tal como a de definir a fiação adequada. Muito bem. Suponha que o esquema acima representa um circuito simplificado de iluminação de palco, onde 1 e 2, vamos mostrar na figura, são chaves. L1, L2 e L3 são lâmpadas. L1, L2 e L3 são lâmpadas. E A é um amperímetro ideal, resistência 0. Os pontos A e B, vamos identificar os pontos A e B? Estão aqui. Do circuito são ligados a uma tomada que fornece uma tensão de 220 volts. A resistência de cada uma das lâmpadas é 1100 ohms. Tendo em vista essas informações, é correto afirmar que com a chave 1 aberta e a chave 2 fechada, o que é que acontece? Somente a lâmpada 1 acende e o amperímetro resiste a 200 mA? Somente a lâmpada L3 acende e a leitura do amperímetro é 200 mA? Somente as lâmpadas 1 e 2 acendem e a leitura do amperímetro é 400 mA? Somente as lâmpadas L1 e L3 acendem e a leitura do amperímetro é 100 mA? Ou somente as lâmpadas 2 e 3 acendem e a leitura do amperímetro é 100 mA? Com muito cuidado, vamos já fazer considerando que a chave 1 está aberta e a chave 2 está fechada. Essa é a imposição do enunciado. Então, o mesmo circuito que está aqui eu redesenhei, observando que a chave 1 está aberta e a chave 2 está fechada. Aqui está o amperímetro, ok, gente? E a tensão da fonte é a da tomada, 220 volts, cada uma das resistências das lâmpadas, 1100 ohms. Então, com muito cuidado, vamos começar a solução da questão.
A primeira coisa que você tem que observar é a seguinte: essa lâmpada aqui não está participando do circuito porque a chave está aberta. Não tem como corrente elétrica passar aqui. E esta outra aqui está em curto. Quando eu fechei a chave, gente, esse ponto que eu chamei de B conseguiu descer para cá e vir para cá. Toda vida que tem um fio solto, ele causa curto-circuito em quem está em paralelo com ele. Você já percebeu isso? Então a lâmpada L2 apaga, deixa de funcionar, assim como a lâmpada L3. Então, de novo, L2 desaparece e L3 também. Então, gente, redesenhando o circuito, tirando L2 e tirando L3, fica apenas L1. Então, gente, o nosso circuito fica esse de baixo aqui, né? Eu tirei L2 e tirei L3, ó. Tire L2 e tire L3, esse fio aqui está aqui, né? Então, saiu essa parte aqui e L2. Então, o circuito ficou assim, gente. Então, isso me permite calcular a indicação do amperímetro. Só ficou uma resistência com a tensão de 220, tensão igual a Ri, né? Tensão entre A e B, que é 220, é a única resistência que ficou, que é equivalente vezes a corrente. 220 é igual a 1100 vezes I, passa 1100 dividindo, 220 por 1100, 0,2 ampere ou 0,200 ampere. Eu estou botando 0,200 porque ele quer em miliampere, viu? Então 0,200 é 200 sobre 1000. 1000 é mili, então a corrente é 200 miliampere, indicada pelo amperímetro. Letra A, carimba. Carimba, que é top. Carlos, entendi. Muito boa a questão. Ô Carlos, e se agora eu fechasse a chave 1 e deixasse a chave 2 aberta? A intensidade da corrente seria 0,133 amperes, e as três lâmpadas acenderiam com L3 tendo maior brilho que as lâmpadas 1 e 2. Eu vou pedir para você refazer a questão, porque a gente já fez uma muito parecida em aula anterior, e comprovar que o amperímetro vai medir apenas 0,133 amperes. Vou deixar para você fazer. Tá legal? Questão número 9, Escola Naval, Escolas Militares. Analise a figura ao lado. Para que um galvanômetro ideal, que tem resistência nula, o qual suporta uma corrente máxima, que eu chamei de IGM, seja utilizado em um simples amperímetro capaz de indicar qualquer valor de corrente, são utilizadas as seguintes resistências. A resistência shunt, que eu já sei que é pequena, em paralelo com o galvanômetro. E RG em série com o galvanômetro, como mostra os circuitos da figura que você está acabando de ver. Atenção agora, gente. O que interessa para a gente, a questão começa oficialmente agora. Porque eu já sei que se eu colocar uma resistência em paralelo com o galvanômetro, ele se transforma num amperímetro. Então vamos lá. Considere que, medindo uma corrente de 50,5, é a corrente que está entrando aqui em cima, gente, ó, 50,5 amperes. Percebeu a corrente que está entrando lá em cima? Então, considere que, medindo essa corrente que está entrando lá em cima de 50,5 amperes, utilizando esse amperímetro, o galvanômetro apresenta uma deflexão máxima indicando o IS dele 50 amperes e o IG ou IGM 500 miliamperes. Mas peraí, isso é verdade, gente. Porque veja, se essa corrente é 50,5 e veio 50 para cá, o que sobra, que é meio ampere, tem que vir para o galvanômetro. Eu não sei se você lembra que para transformar de miliampere em ampere, você divide por 1000. 500 miliampere é 500 dividido por 1000, é meio ampere. Então, se entrou 50,5 e está vindo o IS, que é 50, de fato, tem que vir meio ampere para cá. Ele quer simplesmente que você encontre a razão entre a resistência do galvanômetro e a resistência shunt. Então vamos fazer isso. Está aqui, né? Aquilo que eu falei. Para encontrar a divisão entre a resistência do galvanômetro e a resistência shunt, eu vou fazer algo que eu já fiz hoje. O que, Carlos? A tensão no galvanômetro é igual à tensão na resistência shunt.
Gente, as tensões são iguais. Eu tenho as duas correntes e quero a relação entre as resistências. Tensão no galvanômetro, resistência do galvanômetro vezes a corrente, que é 0,5. Tensão na resistência shunt, RS vezes a corrente, que é 50. Então, bora. RG vezes 0,5 é igual a resistência shunt vezes 50. Então, passo o shunt dividindo, 0,5 dividido no 50, a divisão da resistência do galvanômetro pela resistência shunt deu 100. Já sabemos que a resistência do galvanômetro é bem maior que a resistência shunt. O maior dividido pelo menor deu 100. 100 é a resposta, a razão entre eles, portanto, a alternativa D de dado. E você pode comprovar isso. E é igual à própria indicação da corrente do amperímetro, a IG, que multiplica o fator multiplicador. Lembra que a gente comentou essa fórmula? Então, vamos ver se realmente a corrente é igual à do galvanômetro, que multiplica 1 mais RG vezes S. Então, bora lá. Lá vai. A corrente que entra é 50,5, dividiu 0,5 para o galvanômetro e 50 para o IS. Então, bora. IA vai ser, qual é a corrente do galvanômetro? 0,5, que multiplica 1 mais, qual é a divisão de RG por RS? 100. Se você multiplicar 0,5 por 101, adivinha quanto dá? 50,5. Essa fórmula comprova, né, gente, que eu consigo aumentar a corrente transformando o galvanômetro em um amperímetro quando eu associo em paralelo uma resistência shunt menor. Tu lembra que a gente comentou essa fórmula aqui, né, gente? Beleza. Questão número 10. Um laboratório possui um galvanômetro de resistência interna 100 ohms e corrente de fundo de escala 2 mA. A resistência necessária para utilizá-lo como um voltímetro para medir uma tensão de 20 volts vale. Galera, fiz uma com amperímetro e agora eu vou fazer uma com voltímetro. Quando é que um galvanômetro se transforma em um voltímetro? Quando eu associo ao galvanômetro uma resistência grandona, para que a tensão no galvanômetro, que é pequena, possa medir uma tensão maior. Todos esses dados serão utilizados na solução. Essa é a situação. Eu tenho uma corrente de 0,002 ampere, 2 miliampere, que é a mesma coisa de 2 dividido por 1000 ampere, que é 0,002 ampere. Essa corrente está entrando aqui com a resistência do galvanômetro 100 ohms. E a resistência multiplicadora que eu quero para que eu consiga medir correntes de tensões de até 20 volts. Calma. Primeira coisa que eu vou fazer, lembrar que o voltímetro é constituído por um galvanômetro, já comentamos isso, em série com a resistência multiplicadora de grande valor. E eu quero que esse voltímetro agora consiga medir não só essa tensão que é pequenininha aqui no galvanômetro, eu quero que ela meça uma tensão maior. Então, como é que eu vou fazer? Cálculo da tensão de fundo de escala do galvanômetro. Então, bora. Pega-se a resistência do galvanômetro e multiplica pela corrente. Quando eu faço isso, Carlos, eu vou multiplicar a resistência do galvanômetro, que é 100, pela corrente do fundo de escala, que é 0,002. Isso me dá, gente, apenas 0,2 volts. Então, essa é a tensão do galvanômetro. O galvanômetro, ele mede tensões muito pequenas, gente, 0,2 volts. Eu encontrei multiplicando a resistência do galvanômetro pela corrente. Agora, eu consigo calcular a tensão da resistência multiplicadora, porque você sabe que, pela conservação de energia, se você somar 0,2 com a tensão multiplicadora, tem que dar 20. Vamos fazer isso na sequência, né? Fazendo a tensão total igual à tensão no galvanômetro mais a multiplicadora, lá vou eu. Conservação de energia. A tensão multiplicadora é a diferença entre 20 e 0,2. Fazendo isso, eu encontro 19,8 volts. Então, gente, a tensão multiplicadora aqui tem que ser 19,8 volts. Como é que eu encontro a resistência multiplicadora, gente? Eu já tenho a corrente, que é a mesma, 0,02 ampere, e tenho a tensão. Então, lá vou eu, né? Tensão igual a RI. Tensão multiplicadora 19,8 é a resistência multiplicadora vezes 0,002. Lembre que ela vai dar um valor bem grande, né? 19,8 dividido por 0,002, 9.900 ohms. Gente, é um valor realmente muito grande, né? Já sabemos
o galvanômetro, para funcionar como voltímetro, se associa em série com ele uma resistência multiplicadora enorme, 9.900 ohms, portanto, letra A. Maravilhosa. E eu posso comprovar. Lembra da fórmula? A tensão no voltímetro é a tensão no galvanômetro, que multiplica 1 mais Rm sobre Rg. Então, bora. Tensão no galvanômetro, lembra que foi 0,2, a resistência multiplicadora foi 9.900 e a resistência do galvanômetro foi 100. Substituindo, 0,2 que multiplica 1 mais 99. 0,2 vezes 100, está aí 20 volts, que é o que aconteceu mesmo na questão. Carlos, gostei, viu? Questão número 11 vem lá da PUC Rio de Janeiro. Estamos aí com 1 hora e 10 minutos de aula. O arranjo de resistores da figura se chama ponte de Wheatstone e está conectado a uma bateria que fornece uma tensão de 18 volts. Escolhendo-se o resistor adequadamente, podemos fazer com que não passe nenhuma corrente no resistor de 5 ohms. Ele não quer que passe corrente aqui e deu a tensão de 18 volts. Muito bem. A intensidade de corrente que percorre o resistor desconhecido vale. Qual é o resistor desconhecido? Esse aqui de cima. Então, para fazer a questão, vamos observar qual a condição para a ponte estar equilibrada. A condição é que R1 vezes Rx seja igual a R2 vezes R4. Observando com muita atenção, se você multiplicar R1 por Rx, tem que dar R2 por R4. Qual o detalhe que eu quero chamar a atenção na questão? Podemos fazer com que não passe nenhuma corrente no resistor de 5 ohms. Então, ele já está dizendo que a ponte está equilibrada. Então, eu consigo achar R utilizando que o produto cruzado tem que ser o mesmo, porque ele já está dizendo na questão que não passa corrente nesse resistor de 5 ohms. Você sabe que ele já pode ser eliminado de cara, né? Porque se não passa corrente nele, já pode tirar ele daí. Portanto, temos a seguinte situação. Cálculo da resistência R vai ser 4 vezes R, o produto cruzado na diagonal tem que ser o mesmo. 4 vezes R é igual a 2 vezes 6. 4 vezes R é 12, a resistência então será 3 ohms. Essa resistência vale 3 ohms e com o valor dela determinado a partir do equilíbrio da ponte, eu vou conseguir determinar o que ele quer. E lá vou eu. Gente, o de 5 ohms eu já tirei aqui, né? 3 e 6 estão em série, caminho único aqui, dá 9. E 2 e 4 estão em série, 2 mais 4 dá 6. Redesenhando o circuito, 18 volts, 2 com 4 dá 6, 3 com 6 dá 9. Esse é o novo circuito. E aí o que é que eu vou fazer, gente? 6 e 3, 6 e 9 estão em paralelo. Mas o que é que ele quer na questão? Ele quer que você calcule a corrente total? Ou quer que você calcule a corrente apenas no resistor de 3 ohms? Pois é, gente. Você não precisa calcular a corrente total. Por isso que eu disse o que é que ele quer e deixei em suspense para ver se você foi buscar no enunciado. Gente, a corrente que percorre o resistor desconhecido é I1. Está aqui, ó. Eu só preciso achar I1, eu não preciso achar a corrente total. Então, eu não preciso fazer a resistência equivalente aqui. Por quê? Porque a fonte é de 18 volts. E A e B é a tensão da fonte. Então, veja, eu já tenho a resistência entre A e B aqui, onde está R. E como é que eu acho I1? Vamos ver? Lá vai. Tensão entre A e B, onde está 9 ohms, a resistência equivalente de 3 e 6, está aqui. Ó, preste atenção, gente. Ele quer a corrente no resistor de 3 ohms, mas é a mesma no resistor de 9, porque 9 é o resistor equivalente do série de 3 e 6. Achar a corrente que passa em 9 no equivalente é também achar a corrente que passa no resistor de 3 e no de 6. Então, essa corrente que eu vou achar já é a resposta, porque é a corrente que passa no resistor de 3. Tensão entre A e B é 18, a resistência entre A e B é 9 vezes I1. Então, I1 é 18 por 9, 2 amperes. Essa corrente que está passando aqui é 2 amperes, porque eu peguei a tensão entre A de amor e B de bola. E essa corrente que passa aqui de 2 amperes
é evidente que vai ser a letra D a resposta, porque essa corrente de 2 amperes é a mesma que está passando aqui. 2 amperes, letra D. Questão número 12. Agora vamos pegar uma adaptação da ponte do Wheatstone, que alguns autores chamam de ponte de fio. Então, questão número 12 segue a mesma linha. A ponte de fio é constituída por uma bateria, vamos dar uma olhadinha, um galvanômetro, aqui está ele, 2 resistores, R1 e R2, um valendo 10 e outro 40, um fio homogêneo que tem resistividade Rho, área A e comprimento de 100 centímetros. Então, esse é o comprimento total do fio, a soma de L1 mais L2 dá 100 centímetros. E um cursor C que desliza sobre o fio condutor. Quando o cursor é colocado de modo a dividir o fio condutor em 2 trechos de comprimentos L1 e L2, a corrente no galvanômetro é nula. Então, de cara, gente, você percebe que há uma semelhança com a ponte de Wheatstone, né? O produto cruzado das resistências tem que ser o mesmo para que a indicação do galvanômetro seja zero. Então, gente, mais uma vez, toda vida que você tem uma ponte, porque tipo uma ligação aqui, e dizer que a corrente é zero, lembre que o galvanômetro é um amperímetro sensível, é a mesma coisa. Você tem que garantir que o produto cruzado de R1 por essa resistência que é dada por um comprimento L2 tem que ser igual a R2 pela resistência dada pelo comprimento L1. Em outras palavras, eu vou ter que garantir que R1 vezes esse L2 que está aqui é igual a R2 vezes esse L1 que está aqui. Agora lembre que quando eu falo L2 e L1, eu tenho que lembrar, ó, L2 faz o papel do R4, né? Eu estou mostrando aqui, e o L1 faz o papel do R3. Eu tenho que lembrar, gente, que a resistência quando tem um comprimento é a segunda lei de Ohm. É Rho vezes o comprimento por área. Então lá vou eu. Eu vou pegar R1 e multiplicar por essa resistência aqui. Rho L2 sobre A. E vou pegar R2 e multiplicar por essa resistência aqui. Rho vezes L1 sobre A. Já dá para cortar Rho e A e dizer que R1 vezes L2 é igual a R2 vezes L1. Substituindo o valor de R1 por 10 e R2 por 40, 10L2 é igual a 40L1. Então, daqui eu tiro, passo 10 dividindo, que L2 é 4L1. Mas, gente, L1 mais L2 é 100, lembra? Ah, é. Se L2 é 4L1, lá vou eu. L1 mais 4L1 é 100, 5L1 é 100, L1 é 100 por 5, 20 centímetros. Se achei que o comprimento L1 é 20, o comprimento L2 é 4 vezes ele. L2 será 80. De fato, a soma deles dá 100. A questão quer que você encontre isso. L1 e L2. L1 é 20, L2 é 80. Deixa aqui o seu recado, escreve aí no chat, se inscreve no canal, beleza? Questão número 13, de onde é? Enem. Será que o Enem trouxe uma questão de ponte de Wheatstone? Medir temperatura é fundamental em muitas aplicações e apresentar a leitura em mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura e de diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado, no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito, que é o RS, e a dependência da resistência com a temperatura é conhecida. Está aí o desenho esquemático, colocou-se um voltímetro aqui no meio. Muito bem. Para um valor de temperatura em que RS é 100, qual é a leitura apresentada pelo voltímetro? Galera, a questão só é possível fazer se for considerado um voltímetro ideal. O Enem não colocou essa observação, mas é bom que deixe-se claro. O voltímetro tem que ser ideal, tá certo? E é essa observação que eu coloquei aí, tá certo? Então eu vou ler primeiro e depois a gente discute o detalhe da ponte. Note que isso não é uma ponte, gente. Não. Por quê? 470 vezes 120 não é igual a 470 vezes 100. Então isso não é uma ponte de Wheatstone. Ele não está em equilíbrio, essa ponte. Bom, se tivesse, os pontos C de casa e D de dado teriam o mesmo potencial.
E se isso acontecesse, o voltímetro marcaria 0. Então, de cara, se o produto cruzado fosse o mesmo, a indicação do voltímetro era 0, porque o potencial de C era igual ao de D. Bom, ter que supor que o voltímetro é ideal, não tem como não fazer com os nossos conhecimentos atuais, se o voltímetro não for ideal. Então, é preciso, calcular os potenciais de C e de D, porque eles não são iguais. Por que não são iguais? Porque o produto cruzado não é igual. Então, eu preciso calcular o potencial de C e o potencial de D, e a diferença entre eles é a indicação do voltímetro. Então, vamos começar. Galera, esse é o detalhe, essa resistência é 470, essa é 100, essa é 470 e essa é 120. Eu vou, apenas para facilitar, considerar que o ponto B tem tensão 0, porque está ligado à Terra. Isso é uma observação que você precisa anotar. Toda vida que algo está ligado à Terra, por convenção, nós estabelecemos um potencial 0, que seria o potencial do ponto B. Galera, observando com muito cuidado o circuito, a gente vê que é possível calcular I2. Sabe por quê? Porque 470 e 100 estão em série. Sim, aqui não tem nada, o circuito está aberto aqui. Então, 470 e 100 estão em série. Entre A e B já tem a tensão de 10 volts. Então, eu tenho uma tensão de 10 volts que está pegando em série dois resistores, um de 470 e um de 100. Então, eu vou dizer que a tensão entre A e B no caminho violeta é igual à soma das duas resistências, R2 mais RI, vezes a corrente que eu quero achar, que é I2. Então, 10 é igual à soma das resistências, aqui o violeta, 570 vezes I2. I2 é 10 por 570, não divida que dá uma dízima, apenas simplifique. A corrente I2 é 1 sobre 57. Eu vou fazer a mesma coisa agora para achar a corrente I1, pegando agora os dois resistores R3 e R4 em série. Vou fazer a mesma coisa. Tensão entre A e B é a soma das duas resistências vezes a corrente I1. A tensão entre A e B é 10, 470 mais 120 vezes I1. Então, I1 é 10 por 590, simplificando, dá uma dízima 1 sobre 59. Então, achei 2 e achei 1, vou colocar eles aqui para você. I2 e 1. Gente, olha para mim agora. Você precisa calcular o potencial de C, certo? O de B eu já vou dizer que é 0, porque ele está em contato com a Terra. E você precisa calcular o potencial de D. Olhando para a figura, você concorda que a diferença de potencial entre C de casa e B de bola, VC menos VB, é igual a resistência vezes a corrente? Lembre que quando eu uso U, eu faço diferença de potencial. Então, potencial em C menos potencial em B, lembre que a corrente, no seu sentido convencional, ela vai do potencial maior para o potencial menor. A gente viu isso lá em potencial elétrico, né? Então, VC menos VB é a resistência vezes a corrente. E a mesma coisa vai ser aqui. Então, vamos calcular VC. VC menos VB, que é a diferença de potencial pela ordem. C, que é maior, menos B, que é menor, porque a corrente, no seu sentido convencional, vai do maior para o menor. Então, VC menos VB é R1 vezes I2, multiplicando 100 vezes 1 sobre 57. VC dá 100 sobre 57, aproximadamente 1,75 volts. Vou calcular agora VD do mesmo jeito. VD menos VB é igual a resistência R4 vezes I1. Fazendo isso, VD menos VB vai ser 120 vezes 1 sobre 59. Então, VD é 120 sobre 59, que dá aproximadamente 2,03 volts. Então, VC foi 1,75 e VD 2,03. Muito cuidado agora. Todas as vezes que alguém pede a indicação do voltímetro, você sempre faz o positivo menos o negativo. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, gente. Do jeito que esse voltímetro está construído, sempre você pega o potencial positivo menos o negativo. Não é que sempre vai dar positivo, não é isso. É porque, pela definição de voltímetro, você sempre pega o potencial do lado positivo menos o potencial do lado negativo. O potencial do lado positivo é C de casa
E o potencial do lado negativo é D de doido. Então, VC menos VD. Quem é VC? 1,75. Quem é VD? 2,03. Se eu faço a diferença, 1,75 menos 2,03, eu encontraria menos 0,28 volts, pelas alternativas, menos 0,3 volts. Galera, você tem que ter muito cuidado, porque eu fico me perguntando assim, se ele tivesse botado o negativo em C e o positivo em D, aí você teria que fazer VD menos VC. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando ele pede a indicação do voltímetro, é a indicação do lado positivo menos o lado negativo. Ou seja, o lado positivo foi VC e o negativo foi VD. Se ele tivesse invertido esse voltímetro aqui, você faria VD menos VC e a resposta seria mais 0,3. Portanto, Carlos, está aí o voltímetro mostrando que ele pode ser positivo ou negativo. A resposta correta é letra D de doido. Nunca esqueça do lance do voltímetro, viu? Quando ele pedir a indicação do voltímetro, é a indicação do lado positivo menos a indicação do lado negativo. Pode dar positivo ou negativo essa diferença. Menos 0,3, letra D. O Enem cobrou muito de você, né? Mas nunca desista dos motivos que te fazem sorrir. Terminamos a nossa aula 4. Um grande abraço para você. Cumprimos a missão e no olhar aí desse bichinho, a gente encerra hoje. Um grande abraço.